Boa noite, galerinha do canal Esporte Raça! Estamos aqui neste momento para falar sobre o futebol brasileiro nesta noite de terça-feira. Mas antes, quero pedir a você, galerinha, vai lá, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e não se esqueça de adicionar o sininho para sempre você receber todos os nossos vídeos e toda a informação do futebol brasileiro em seu celular. Vamos falar agora nesta noite sobre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar nesta quarta-feira com jogos muito importante para os clubes carioca que precisa de vitória de qualquer forma nesta semana, nesta quarta e também na quinta-feira. Vamos falar para você, nesta noite de quarta-feira vai começar com Botafogo e Bragantino no Rio de Janeiro, jogo importantíssimo para o Botafogo. O Botafogo, como na rodada passada que não venceu, então ficou fora da liderança do Brasileirão, mas o Botafogo tem um time bom, um time muito bem controlado, um time muito bem organizado dentro de campo e pode fazer uma partida muito boa e muito importantíssima contra o Bragantino no Rio de Janeiro, sabendo que o Bragantino é um time perigoso, um time muito bem organizado, que sabe fazer todos os seus esquemas no momento exato, e o Bragantino é muito bem dentro de campo. Mas o Botafogo vai tentar essa vitória contra o time paulista em no Rio de Janeiro, vai tentar a vitória contra o Bragantino para tentar voltar à liderança do Campeonato Brasileiro e ficar mais uma vez à frente do Flamengo, né, que é o líder até este momento do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem uma equipe muito boa, muito organizada. Vamos ver como vai ser o jogo do Botafogo nesta quarta-feira contra o Bragantino. Também, nesta semana, vai ter também um outro jogo, mais dois jogos importantíssimos para os clubes carioca. Vasco enfrenta o Bahia em Salvador, no estádio do Bahia. Jogo muito difícil, jogo muito complicado. A vitória do Vasco contra o São Paulo foi uma coisa maravilhosa para a turma do Vasco, para o clube do Vasco. Fez o Vasco tentar criar um pouco mais de animação, um pouco mais de força e de determinação para ir para cima dos outros clubes e tentar mais uma vitória. E quem sabe agora contra o Bahia fora de casa. O Bahia é um time muito difícil de se vencer dentro do seu estádio, em Salvador, mas o Vasco da Gama vai com grande confiança de vencer essa partida contra o clube baiano. Mas não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil, muito complicado mesmo, totalmente complicado contra o Bahia no estádio do Bahia, em Salvador. O time do Bahia não venceu na partida passada e é também um time que está ali entre os melhores da frente ali na tabela do Brasileirão. Então o Vasco vai ter que jogar com muita determinação, com muita garra, com muita vontade para tentar trazer a vitória de Salvador para o Vasco da Gama, para o clube carioca. Vamos ver como o Vasco vai tentar fazer, porque agora com um técnico da turma do sub-20, da base sub-20 ali do Vasco, né? O Vasco conseguiu uma vitória importantíssima contra o São Paulo, 4-1 de virada, um jogo maravilhoso que a torcida do Vasco estava ali fazendo muita greve ali, né? Mas o Vasco jogou com força, fez uma mudança na zaga que fez uma boa diferença, eu achei, dentro de campo, e o Vasco pode melhorar mais ainda
não precisa trazer técnico de R$1 milhão lá de fora, porque no Brasil pode ser resolvido o problema do Vasco da Colina. Também tem outro jogo maravilhoso nesta quarta-feira. Juventude enfrenta o Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Juventude lá no estádio do Juventude e tenho plena certeza que vai ser outro jogo importantíssimo. O Flamengo ali na frente com a rede segura ali, sem querer deixar nenhum outro clube tomar o seu lugar, que nem o Botafogo, também o próprio Bahia, que está ali na briga ali da liderança, e o Flamengo vai tentar vencer o Juventude lá no estádio do Juventude para continuar sendo líder mais do que nunca. O Palmeiras, que está só um ponto, né, atrás do Flamengo, mas esse jogo do Flamengo é importantíssimo, porque se o Flamengo não vencer essa partida e o Palmeiras vencer a partida que o Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza, o Palmeiras passa a ser líder do Campeonato Brasileiro Série A. Então, o Flamengo, já sendo líder, vai tentar vencer o Juventude para continuar sendo líder mais ainda do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada, por mais uma semana. E o Flamengo sabe que o Juventude jogando em casa, não é um time tão grande, não é um time tão grande, mas joga bem, um time que joga com bem determinação, um time que joga com força, com garra. E vamos ver como vai ser o jogo dos clubes carioca nesta semana do Brasileirão. E na quinta-feira, esses 3 jogos que eu falei, Vasco, Botafogo e Flamengo, é quarta-feira. E o Fluminense enfrenta o Vitória da Bahia. Os 2 últimos ali da tabela do Brasileirão, né? Que estão na zona do rebaixamento. O Bahia em primeiro lugar e o Fluminense no último lugar da tabela. Vamos ver. O Fluminense tem time que pode erguer a cabeça e vencer o Vitória e sair de lá de baixo, sim. Mas tem que ter um grande cuidado, porque o Vitória está tentando também vencer e sair também do sufoco. Então vai ser um jogo muito bem disputado no Rio de Janeiro. E tenho plena certeza que esse jogo vai ser com muita emoção dentro de campo, porque esses clubes carioca têm sofrido nas retas final dos campeonatos brasileiros, têm sofrido em zona do rebaixamento, como Vasco, Fluminense, Botafogo, tem sofrido muito nesse ponto. Agora que o Botafogo está um pouco melhor lá em cima, junto com o Flamengo, o Vasco ainda está um pouquinho ainda ali, mais lá embaixo, mas já saiu da zona de rebaixamento. Mesmo assim, tem que ter um grande cuidado, porque se o Vasco perder essa partida e o Vitória, vencer o Fluminense, o Vitória sai da zona do rebaixamento e o Vasco entra para a zona do rebaixamento. Então vamos ver como vai ser esse campeonato dos cariocas nesta semana, nesta quarta, nesta quinta-feira, num campeonato brasileiro. Então, galerinha, eu quero mandar um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Muito obrigado, galera. Canal Esporte Raça. Bota amizade nisso, galera. Até o próximo vídeo.